tem 5 minutos e acabou. Aí você manda sair. Entendi. Eu sou mais de rir, não sou muito de chorar, não. Mas hoje eu estou emocionada. Agradeço mais uma vez ao convite da minha amiga, aos benfeitores espirituais da casa, por me permitirem estar novamente aqui e dividir com vocês um pouco do que eu não tenho. Porque somos tão aprendizes que muitas vezes nos sentimos até envergonhados de vir à frente e falar do Evangelho de Jesus. Mas nós temos a fé de que Deus age através de nós. Não seria possível a Deus obrar se não fosse através de nós. E uma vez eu ouvi a mensagem de um guia espiritual que dizia assim: se nós não temos água limpa, nós bebemos água barrenta mesmo, né? No caso, estamos aí, copo de água barrenta, ainda muito impuros, mas com o coração repleto do desejo de servir. E eu acredito que seja disso que os bons espíritos se valem nestas horas. Eu acho muito bacana a Andréia falando que a casa é alegre, e eu me lembrei imediatamente do livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, quando a Dona Sueli diz que a casa espírita e o espírita, eles não precisam ser sisudos, né? Isso não é seriedade. Ser sisudo e cara feia não é ser sério. Nós somos muito sérios na nossa crença. Nós acreditamos verdadeiramente naquilo que pregamos, naquilo que exemplificamos. No entanto, a gente tem uma alegria de viver, e esta casa tem essa alegria que é extremamente contagiante. E é maravilhoso, minha querida, que a casa continue mantendo isso nesses dias em que nós temos vivido de forma tão intensa a transição planetária, em que nós temos presenciado em nossas vidas, na do vizinho, na dos filhos, na do amigo que mora em outra cidade, a do irmão que mora lá na África, dos colegas que moram lá em São Paulo, em Suzano. Nós temos visto o planeta se transformar desta forma tão forte. Manter a alegria e esse alto astral refinado é fundamental neste momento, porque enquanto nós conseguirmos ser um pequeno ponto de luz, nós seremos também pousada para que os bons espíritos façam crescer e façam expandir o mundo de regeneração. Não é fácil. Não é fácil nós conseguirmos chegar aqui todos os dias dispostos a falar, a aprender, a nos dedicarmos, a buscar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Os desafios são imensos, mas é aqui no grupo que nós nos refrigeramos, que nós encontramos o consolo para esses dias cruentos e doloridos que tem sido a nossa vida. Eu não sei vocês, mas a minha está difícil. Não sei se vocês estão passando alguma dificuldade, mas olha, gente, eu não vou mentir para vocês, não. Lá em casa o negócio está esquisito. Mas está esquisito mesmo. E pelo que eu tenho visto, não é privilégio meu. Então nós temos buscado cada vez mais no Evangelho de Jesus os formatos para que a gente possa caminhar nesses dias de dificuldade com mais luz. Jesus diz: caminha enquanto é dia para que a treva não te alcance. O que é caminhar enquanto há luz? Ele é muito claro: caminhe enquanto é dia para que a treva não te alcance. Ele quer dizer que daqui a pouco a treva vai engolir a gente? Não. Ele quer dizer para a gente aproveitar o tempo presente, para nós nos servirmos do que nós temos agora. Poxa, mas eu sei muito pouco do Evangelho, eu quase não estudei, não tive oportunidade, eu sei quase nada. É o suficiente.
André Luiz diz que se você estudar por uma semana o Espiritismo, você já pode seguir a doutrina, porque você já tem condições para isso. A gente já estudou mais que uma semana. Então a gente tem condições de sim sermos os multiplicadores da Boa Nova. Não vim falar nada disso, nem sei por que estou falando. Quando a Andréia me convidou para fazer um estudo, eu falei, tenho alguns temas. Eu falei, estou desenvolvendo um que fala sobre você curar o seu corpo e a sua alma. Eu falei, quero esse. Quero falar disso. Nós entendemos que a cura do corpo e da alma, neste momento da existência, são condições sine qua non para que nós desenvolvamos o nosso trabalho positivamente. Então eu vim falar com vocês um pouquinho, claro, sobre este livro aqui. Cure, você pode curar sua vida. Depois, no fim, se alguém se interessar, quiser pegar direitinho o título, a autora é Lois Hay. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E ela fala justamente sobre como você pode curar a si mesmo. E ela não está falando dessa cura milagrosa, das curas onde você precisa fazer grandes milagres, transformações. Ela fala de uma coisa muito simples. E na verdade, quando eu comecei a estudar esse livro, foi naquele outro momento em que eu achei que realmente ali eu tinha parado. Que eu falei, bom, perdi tudo, então deixa, eu vou sentar aqui, vou esperar a morte chegar, porque não vai dar em nada além disso. E aí quando você pensa que realmente você chegou ao fundo do poço, alguém fala assim, lê esse livro aqui enquanto você não está fazendo nada mesmo. Está desempregada, perdeu o marido, perdeu o pai, está sem dinheiro, você não está fazendo nada, vai lendo isso aí. Menina, foi bom. Porque eu encontrei ali uma forma de curar a mim mesma. E a úlcera que eu tinha criado no meu esôfago, que o médico quase achou que eu estava virando um câncer. Eu fiz a úlcera. Não é? Eu fiz a úlcera. E eu descobri como curá-la. E eu a curei. Fiz milagre nenhum, não. E eu vou passar para vocês o que eu aprendi aqui. E eu tenho percebido, através dos estudos de outros pensadores, que tudo que vem se repetindo de diversas formas, nada mais é do que o Evangelho de Jesus. Nós dizemos diversas vezes, de formas diferentes, há 2000 anos, o que Jesus disse. Quando Jesus disse, nós não tínhamos capacidade para compreender. Nós ainda éramos muito rústicos. Mas tudo que nós precisávamos saber, ele já disse lá, há 2000 anos. De lá para cá, a gente vem se melhorando. E ele tem capacitado outras pessoas para traduzir para nós com uma linguagem um pouco mais acessível as mesmas verdades que ele nos disse há 2000 anos. Ao passo que a ciência vem comprovando tudo o que Jesus disse, assim como vem comprovando o Espiritismo. Eu li recentemente uma matéria sobre um médico russo que comprovou a vida da alma após a morte. Falei, já ouvi isso, mas esse foi diferente. Ele pegou aquela câmera que faz a fotografia Kirli, tá ligado qual é? Que ela vê a aura. Ele aprimorou aquele equipamento e ele consegue fotografar a alma saindo do corpo após a morte. Ele tem vários estudos e ele conta que as mortes são diferentes, então a alma sai do corpo de formas diferentes. Almas que morrem de acidentes saem por lugares diferentes do corpo. Quando a pessoa morre de uma forma suave, a saída da alma, ele fotografou. Allan Kardec disse que aconteceria dessa forma. Que a ciência comprovaria a vida do espírito. Nós temos aí a física quântica, que veio nos mostrar que tudo é matéria. E mais ainda, que tudo é feito da mesma matéria. Já ouviram falar em fluido cósmico universal? Eles não chamam disso não, mas é isso.
A física quântica nos diz que esta parede, o telefone celular, a roupa que eu uso, o meu corpo e esse espaço que parece vazio, tudo isso é composto da mesma matéria, diferenciada por elementos intrínsecos a cada uma delas. Às vezes eu me intrigava, por exemplo, eu tô quieta aqui, de repente toca meu telefone celular. Aí eu pensava, caramba, de onde é que vem, né? É estranho isso, né? Você pensar que você tá aqui, de repente vem uma onda de não sei onde, toca o seu celular com o toque que você escolheu. Como assim? É a mesma coisa que explica, por exemplo, que o pensamento é matéria. Da mesma forma. Os espíritos nos explicam que quando você pensa, você projeta sobre você uma imagem, não é uma forma pensamento, nós sabemos isso. Essa forma pensamento, ela tem forma, cor e cheiro. Há médiuns que sentem cheiro quando chegam próximo a uma pessoa. Quando a pessoa está muito bem, aquele cheiro agradável. Quando a pessoa não está muito bem, o negócio é esquisito. Porque é matéria. É matéria. Da mesma forma que as ondas do rádio, que as ondas dos celulares caminham por entre esta matéria que preenche o nosso espaço, o nosso pensamento também. Jesus, lá no Sermão da Montanha, eu acho que em breve vocês vão ouvir falar melhor disso, só vou dar uma passada. Lá no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala em especial sobre a bem-aventurança da misericórdia. Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é que isso pode ter a ver com você conseguir e alcançar a técnica de você curar o seu próprio corpo? Primeiro a gente precisa entender o que é misericórdia. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, dedica um capítulo inteiro. O capítulo 10 fala sobre a misericórdia. E nós sabemos que a misericórdia é o perdão das ofensas. Perdoar ao que nos ofende. Aquela pessoa que pisa no teu calo, que te trai, que te magoa, que te rouba, que te calunia. Jesus diz, perdoa. Aí Pedro pergunta assim, quantas vezes, mestre? 7 vezes? E Jesus, que é um caboclo exigente, fala assim, não, querido, 70 vezes 7 vezes. Aí tu tem a noção exata que tu tem que perdoar a mesma pessoa a vida inteira. Fácil, né? Qualquer um faz isso. E eu sempre me demarquei muito com essa questão da misericórdia, porque eu acho muito difícil perdoar. Pessoalmente, eu acho difícil perdoar. Mas eu encontrei uma definição de Eurípides Barçanufo aqui nesse livro, Jesus, a inspiração das relações luminosas, que é de Hermance Dufault, psicografado por Vanderlei de Oliveira. Eu gostaria de ler rapidamente aqui uma frase de Dr. Eurípides, em que ele simplifica o que é misericórdia. Ele diz assim: misericórdia é a atitude de manter a nossa mente no melhor das pessoas. Misericórdia é a atitude de manter a nossa mente no melhor das pessoas. Então tu pega aquele caboclo, que eu sei, queria mesmo que ele desencarnasse, tô sendo muito grossa, você queria que ele sumisse um pouquinho, que ele mudasse de cidade já estava bom, e olha para ele e descobre nele o que há de bom dentro dele. Allan Kardec nos ensinou que todas as teorias só têm valor se você experimentar e ela funcionar. Eu vou testar esse troço, vou ver se isso funciona. Aí peguei aquela encardida, sabe aquela encardida? Todo mundo tem um encardido na sua vida, não tem ou não tem? Tem. Eu sei que todo mundo aqui pensou, não, eu não tenho, mas eu tenho. Aí eu peguei aquela encardida, falei assim, eu vou descobrir o que essa criatura tem de bom.
E comecei a pensar, desde a minha infância, porque eu convivo com essa criatura, né? Desde a minha infância, eu comecei a pensar nas coisas que ela faz, na forma como ela se comporta, no que ela diz, porque ela diz assim, eu gosto de ser ruim, eu sou ruim porque eu gosto. E cria formas de prejudicar as pessoas e assim, avisa, eu vou ferrar o fulano, e vai lá e lá. Falei, teoria furada. Doutor Eurípides Barçanufo, não é possível, não, comigo não pregou. E fui dormir. Acordei no outro dia com a luz dentro da minha cabeça. Ela ama os animais. Menina, ela tem uma paixão por bicho. Ela tem gato, cachorro, papagaio, arara, calopsita. O que ela achar de bicho doente na rua, ela cata, trata, leva no veterinário. Ela tem um amor pelos animais. Falei, é isso. É a única, tô arrepiada, é a única forma que a minha tia falei, escapou, sem querer, tá longe, tô legal, não vejo o YouTube, eu já fui. É a única forma que Deus se manifesta através dela. Andréia me ensinou que nós temos o DNA divino, pois é, nela, a única forma que Deus consegue se manifestar é através desse amor exacerbado. Quando ela está com os bichinhos, gente, é outra criatura. Aí todas as vezes que eu lembro das maldades dela, eu lembro dela cuidando do Harry, como é que chama aquele cachorro salsicha? Esse aí, aquele cachorro salsicha que tem uma coluna comprida, quebra, né? Aquilo quebra. Aí ela tem um que tem a rodinha, que ela cuida com fraldinha. Aí eu lembro do Harry e falei, tadinha, ela é boa. Lá no fundo ela é boa. Quase achando petróleo, ela é boa. Entendeu? Tem luz naquela criatura. Isso é misericórdia. Lá no pré-sal ela é boa. Pré-sal é ótimo. Ela é boa. Deus está ali. A única forma que Deus se consegue manifestar hoje através dessa criatura é no seu amor pelos animais. Numa próxima reencarnação, quem sabe ela vem com uma coisinha melhor, uma outra melhor. Quem sabe ainda nessa, se a gente se aproximar dela, através desse viés, a gente consiga extrair coisas melhores dela, ao invés de ficar o tempo todo apontando, dizendo, tu é ruim, tu é ruim, tu é ruim. E eu descobri que a minha vida inteira eu emiti para ela pensamentos ruins. O que é que eu podia ter de volta dela? Louise Hay diz que a vida é muito simples. Você recebe o que você dá, só isso. Só isso. Aí você acha assim, tudo que eu fizer vai voltar para mim. Fato. Mas o que você disser vai voltar para você. E pior, o que você pensar vai voltar para você. Então, se você compreende o que Jesus diz, sede misericordiosos para que alcancem a misericórdia, é disso que ele está falando. Perdoa essa criatura que te ofende. E ele vai além. Antes de falar do cisco no olho desta criatura, tira a trave do teu olho. Tira a trave do seu olho. Dona Maria Modesto Cravo diz, na introdução ainda desse livro, que em função das nossas reencarnações sucessivas, nós vamos assumindo formas de vida e compromissos que nos impedem de viver os relacionamentos verdadeiros. Na verdade, essa tristeza, essa mágoa, esse sentimento de menos-valia que nós temos hoje, ele não é originário apenas desta vida. Nós trazemos isso de outras tantas existências, mas é agora que está brotando.
E acontece que ela diz que, como Jesus disse, o que eu vejo de ruim, ou de mal, ou de inadequado no meu irmão está em mim. Está em mim. Mas para aceitar isso, para você aceitar que você está sendo traído, mas você também já traiu. Que você está sendo roubado, mas você também roubou. Que estão sendo maledicentes contra você, mas que tu faz fofoca todo dia da vida dos... meus irmãos, como é difícil. Mas é através deste espelho que nós verdadeiramente podemos buscar a cura para o nosso interior. Porque quando eu vejo no meu irmão o cisco no olho dele e reconheço que a trave está em mim, isso não quer dizer que o meu irmão não tenha o cisco. Ele tem. Todos temos. Mas eu preciso da humildade de reconhecer que eu só estou vendo nele porque existe em mim. Conhece aquela história da criança que está no parque? E aí chega o estuprador e fala assim: vem cá comigo que eu vou te dar uma bala. E a criança vai e desapareceu, não volta nunca mais? Por quê? Porque a criança não viu maldade, porque não tem nela desenvolvida ainda. Você só vê no teu irmão que existe em você. Como o orgulho me incomoda nas outras pessoas. É porque eu estou até aqui de orgulho. Mas como dói reconhecer isso. Mas esse é o único caminho que nós temos para compreender a nós mesmos. E tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco no olho do nosso irmão. Jesus fala ainda que existem dois tipos de perdão. Nós estamos ainda falando do Evangelho. Existe aquele tipo de perdão em que a gente briga, a gente quebra o pau aqui, a gente fala: tudo bem, a gente ficou bem, eu te perdoei, tá de boas. Aí ele vai embora e pensa assim: puxa, mas ele vai cair ali na frente. Eu perdoei, mas que ele vai cair, ele vai cair. Aí se realmente ele cair ali na frente, eu não falei que ele ia cair? Eu avisei aquilo dentro de você, daquela risadona gostosa. Perdoou? Ninguém passou por isso aqui, isso acontece muito em Três Rios. Eu sei que aqui em Araras não tem. Esse é um tipo de perdão da boca para fora, que você faz para manter a foto do Facebook bacana, que você tira a foto com a pessoa, se você pudesse depois riscar uma maledeta do outro lado. E existe o perdão verdadeiro, em que você se esquece a ofensa que aquela criatura te fez. Em que você, misericordiosamente, vê naquela criatura o sinal de Deus, como existe em você. E aí você me diz: então, perdoar é esquecer a ofensa? Não, gente, perdoar não é ter Alzheimer. Perdoar é lembrar que você me ofendeu, mas aquilo não me faz mais mal. Aquilo já é passado. Aquilo não me atinge mais. Fácil de fazer? Não, mas tem jeito. E aí que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a vida de Louise Hay. Ela nasceu em 1926 nos Estados Unidos, em Chicago. Aos 18 meses, os seus pais se separaram. Ela disse que não se lembra do fato, mas ela lembra que a mãe dela foi trabalhar de doméstica e a deixou com outra família para que pudesse dormir no emprego. E ela chorava dia e noite, dia e noite. 3 semanas depois, a família não aguentou, a mãe teve que pegar a Louise de volta e arranjar de outra forma para poder tocar a vida. Casou-se. E o padrasto de Louise era um homem muito duro, fora criado na Europa e era muito severo. E ela cresceu sendo exposta a todos os tipos de abusos. Ela limpava a casa como se fosse uma adulta. E ela se lembra perfeitamente de que a autoestima dela era inexistente, porque ela era xingada o tempo todo. E ela sofria todos os tipos de abuso que uma criança pode sofrer. Aos 5 anos de idade, ela é estuprada pelo vizinho, que era um velho bêbado. 5 anos. Ela conta no livro que ela se lembra exatamente do exame clínico que comprovou o estupro e do julgamento do velho.
Ele foi condenado a 18 anos de cadeia. E disseram para ela tantas vezes que a culpa era dela, que ela tinha certeza que quando o velho saísse da cadeia, ele ia voltar para pegá-la novamente, porque ela tinha mandado ele para a cadeia, a culpa era dela. Ela sofreu abusos sexuais, morais, verbais até os 15 anos. Ia muito mal na escola. A autoestima dela era inexistente. Com 15 anos ela falou, chega. X-E-G-A, chega. Boa, né? Sempre gosto desse, né? Vou embora. Fugiu de casa e fugiu da escola. E arranjou um emprego como garçonete. Ela achava que ser garçonete, limpar o chão e ficar na chapa era muito mais suave do que morar na casa dela. E como ela tinha uma autoestima zero e uma fome de amor muito grande, ela se entregava para todos os homens que dessem aquela piscadinha, sabe? Olhar 63. Nem lembro mais o número do olhar do Paulo Ricardo. 43, eu acho. Qualquer um que piscasse torto, ela ia com ele. Aos 16 anos, ela engravida. E ela sabia, tinha consciência de que não poderia criar seu filho. Ela encontrou então um casal que queria muito ter filhos, mas não podia. Morou com eles os últimos 4 meses de gravidez. E depois de 5 dias da sua filha nascida, ela foi embora. Nunca mais viu sua filha. Nunca mais. Nesse momento que ela se sentia humilhada, a última criatura da terra, cheia de vergonha, ela resolve resgatar sua mãe. Vai lá e fala que, velha, você não precisa mais passar por isso, vamos embora. E deixou a irmã mais nova, a meia-irmã, que era filha da mãe, com o padrasto. E foram embora. Ela arranjou um emprego para a mãe num hotelzinho, onde a mãe tinha como dormir e se sustentar. E partiu para Nova York. Por ser muito bonita, ela começou a se dar bem no trabalho, ela começou a trabalhar como modelo de roupa. Naquela época era uma coisa glamurosa tanto quanto é hoje, só que mais difícil de se alcançar. E muito embora ela tivesse fama e dinheiro, ela ainda se sentia a pior criatura porque a autoestima dela não a ajudava. Até que ela se casou com um homem gentil e elegante que a levou para conhecer o mundo todo. E eles viveram 14 anos essa vida. Quando ela começou a achar que as coisas podiam dar certo, ele falou, eu vou viver com outra mulher. E ela mais uma vez viu o seu mundo cair. No entanto, por uma coincidência, né, ela foi convidada um dia para participar de um culto em uma igreja de Nova York chamada Igreja de Ciência Religiosa. Lá eles estudavam religião, metafísica, cura alternativa. E ela foi. E ela gostou tanto que começou a frequentar os cursos aos domingos e as aulas semanais que haviam sobre toda essa ciência religiosa, sobre meditação, enfim. Ela começou a se interessar de tal forma que o mundo da moda foi perdendo para ela o interesse. A gente vê aí a transformação, né? O material para o espiritual. Ela começou a se ligar cada vez mais. E ela se deu tão bem que em 3 anos ela se formou como conselheira na sua igreja. Ela recebia as pessoas para conversar. Conhece isso aí? Já ouviu falar de atendimento fraterno, uma coisa parecida? Não é? Ela se transformou em conselheira. E aquilo foi dando tão certo. E ela foi explorando as formas de alternativas de cura, de autocura, através do perdão. Lembra de Jesus? Lembra da misericórdia? Que ela fez disso uma nova profissão. Então ela atendia, teve um consultório, escreveu o seu primeiro livro que se chamava Cure Sua Vida, ensinando as pessoas a curarem a si próprias através do perdão. E quando ela ia muito bem, mas não tinha se tratado, estava tratando todo mundo, ela recebe o diagnóstico de um câncer incurável. Os médicos disseram para ela que era incurável. Eles precisariam operá-la imediatamente para que ela tivesse uma sobrevida de 3 meses. Aí ela falou, não, eu curo as pessoas porque não vou curar a mim mesma. E aí ela foi em busca da autocura.
Aí ela mudou completamente seus hábitos alimentares, procurou o psiquiatra, o psicólogo. Ela começou a entender que ela tinha que voltar àquela vida miserável que ela teve, compreender e perdoar seus pais, seus professores, as pessoas com quem ela conviveu, aquele velho senhor que a estuprou, o ex-marido que a abandonou, a si mesma. E quando ela compreendeu e colocou em prática esse processo, mudou sua vida completamente, aprendeu a orar e a meditar. E quando ela finalmente conseguiu se perdoar, 6 meses depois ela volta ao médico e tem o diagnóstico que ela já conhecia. O câncer dela havia desaparecido da região vaginal. E ela até diz que é muito interessante, é muito certo, é muito justo que uma pessoa que tenha sofrido tantos abusos sexuais desenvolvesse um câncer na área vaginal. Ela curou a si própria. Não só a si própria, mas ela viveu até 2017 e curou muita gente. E ela sempre diz que ela não curou ninguém. Cada um curou a si próprio quando compreendeu que é através do perdão que se cura. E eu queria passar assim, rapidamente, alguns dos conceitos que ela deixa nesses livros. Ela tem, se você entrar no YouTube com o nome dela, ela depois disso tornou-se realmente uma terapeuta, escreveu muitos livros de autoajuda, fundou uma editora que é a Hay House. Muitos livros de autoajuda foram publicados pela editora dela. Ela viveu até 2017, voltou para casa, ajudou a mãe já estava cega. Aquela irmãzinha que ela tinha deixado, que era 10 anos mais nova que ela, começou a sofrer os abusos sexuais do pai assim que ela saiu com a mãe. Ela resgatou a família dela. E num processo de perdão, de auto-perdão e de perdão mútuo, ela conta, quando ela escreveu o livro, que elas estavam indo muito bem. Estavam se recuperando em conjunto. A primeira coisa que ela ensina é que nós somos totalmente responsáveis por nós mesmos. Eu sou totalmente responsável por mim. Ninguém tem poder sobre você. Nenhuma pessoa, coisa ou pensamento tem poder sobre você. Apenas você mesmo tem poder sobre si. Você escolhe os seus pensamentos. E os seus pensamentos é que criam a sua realidade. Isso é meio estranho, né? Não é. Quer tirar a prova disso? É facinho, nem precisa ir longe. Conhece alguém que resmunga da vida dia e noite? Quase ninguém conhece. Não tem isso não. Aqui em Araras, então, 3 técnicas. Essa pessoa que resmunga, gente, dá licença, que benção, que coisa maravilhosa. Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu, que lindo. Desculpa, ele é lindo demais. Aquela pessoa que reclama o tempo todo. Lembra daquele desenho? Ó céus, ó dia, ó vida. Cara, tudo acontecia com aquela criatura. Não era ou não era? É diferente com a gente? Quando você veste a capa da tristeza, anda encurvado e acorda e diz: oh meu Deus, mais um dia que eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. É isso que você vai ter. Você faz a sua vida com os seus pensamentos. É matéria. O que você projeta, você impregna a matéria que está em torno de você. Joseph Murphy diz assim: quando você fala, você semeia no seu subconsciente uma realidade que ele joga como verdade e o universo se vira para resolver. O universo se vira para resolver. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Quando eu estou estudando, eu fico fazendo teste, né? Eu abri a garrafinha e a tampinha caiu. Eu falava: Nádia, toda vez que eu vou abrir a bendita da garrafinha, a tampinha cai no chão.
e plact. E eu ia abrir e falava, toda vez que eu abro, plact, mas toda vez que eu abro eu derrubo. Eu falei, tô falando errado. Aí eu comecei a abrir e falei assim, eu sempre abro e nunca cai da minha mão. Eu sempre abro e nunca mais caiu. Olha que bobagem. Bobagem nada. A nossa vida é feita de pequenas coisas. E a gente não presta atenção nas pequenas coisas. A gente quer transformar o grandão. A gente quer resolver as coisas grandiloquentes. Não. A gente precisa pegar nos pequenos. Só que tem aí uma nuance que ela destaca no livro que é muito importante. Todos nós nascemos com uma programação. Ela diz que nós escolhemos os nossos pais. Nós temos alguma coisa para fazer nesta existência. Nós falávamos mais ou menos sobre isso agora há pouco, quando a gente falou de profissão. Ela falou que ela precisa da profissão que ela está lá, vivendo hoje, das dificuldades que ela enfrenta no trabalho dela. Então a gente vem com o objetivo de sanar alguma pendência, ok? Nós somos espíritas reencarnacionistas, nós temos consciência disso. E aí a gente vai e escolhe aquela época, aquele país, aquela cidade, aqueles pais que vão nos proporcionar exatamente o que nós precisamos para nos resolver nessa vida. Nem sempre o que a gente precisa é um mar de rosas. Aliás, geralmente o que a gente precisa não é um mar de rosas. Aí quando você fica adolescente, você olha pra cara da tua mãe e fala assim, eu te odeio, eu não pedi pra nascer. Nunca que eu queria ter vindo sua filha. Nossa, eu fiz tanto isso. Você me achou na lata do lixo, me joga de volta. E as minhas irmãs eram cruéis. Você foi mesmo da lata do lixo porque você é preta e a gente é branca. É assim, era assim. Era a família que eu precisava. A minha mãe patou tanto a minha vida, mas tanto de um jeito, teve uma hora que eu desisti. Falei, deixa, bora que lá. E hoje eu ajoelho e agradeço a minha mãe. Porque se ela tivesse me deixado ser jogadora de basquete, que era o que eu queria, que eu era a cara da Hortência, ainda dizem que eu sou a cara da Hortência. E eu tinha um talento para jogar basquete, menina do céu, era boa. Aí me convidaram para jogar na escolinha top que tinha lá. Minha mãe falou, basquete é coisa de sapatão. Vai nada, vai não. Gente, olha, não vou mentir para vocês não. Acabei de descobrir uma coisa, por isso que eu não uso tênis. Porque quando eu punha meu tênis e ia pro basquete, ela falava, parece um homem com esse tênis, olha isso. Olha isso, é por isso que eu não uso tênis. Eu acho que eu fico parecendo um homem. Ela me dizia aquilo. Eu precisava que ela não me deixasse ir jogar basquete, para que hoje eu estivesse aqui me resolvendo. Eu estaria jogando basquete até hoje. Mas essa programação que você vive dentro da sua casa, você vai reproduzir na sua vida. Se você foi criado numa família em que te disseram o tempo todo que você é muito ruim, que você é feio, que você não é bom bastante, você cresce reproduzindo aquela realidade e achando que você realmente é muito ruim. Eu sempre me achei muito feia mesmo. E se alguém me dizia assim, você é bonita, eu dizia, tá querendo alguma coisa. Porque eu me achava, hoje eu me acho até mais ou menos, mas eu me achava horrorosa. É um processo a vencer. Tá pensando que é fácil? Quando você descobre, você resolve? Não. Porque nós cultivamos pensamentos negativos. Olha, eu escolho os meus pensamentos. Eu escolho o que eu vou pensar. No entanto, a gente escolhe mal, porque a gente está acostumado. Mas como é que eu vou mudar meu pensamento, Elaine? Olha, é que nem você pegar o teu filho e deixar ele sempre dormir a hora que ele quer. Ele dorme a hora que ele tem vontade. Um dia ele dorme às 10, outro dia ele dorme meia-noite, outro dia ele não vai, ele roda a noite inteira. Chega um determinado momento e fala assim, tá ruim, não é bom para tua saúde. A partir de hoje, tu vai dormir 8 horas da noite todos os dias. Aí a criança vai pegar o pijaminho, botar debaixo do braço, escovar os dentes e vai dormir? Só que não.
vai se jogar no chão, vai espernear, fazer birra, vai vomitar, porque eles vomitam. Eu vomitava muito. Eles vomitam. Não é? Aí você tem duas alternativas. A alternativa número 1 é, não tem jeito, criei torto. Eu não tenho como consertar essa criatura. Fica. Vai dormir a hora que você quer. Ou alternativa 2, pode chorar, pode espernear, pode vomitar, você limpa seu vômito e vai dormir. E bota a criança na cama às 8, ela vai espernear, vai fritar que nem um frango na chapa, mas dorme. No segundo dia, mesmo trauma. Terceiro dia, mesmo trauma. No quarto já vai melhorando. Em 2 semanas a criança, 8 horas, está indo dormir. Os nossos pensamentos, a mesma coisa. Quando eu começo a pensar assim, Elaine, você é muito feia, eu faço um dos exercícios que a Luísa ensinou aqui no livro. Ela fala assim, vai pra frente do espelho e diz assim, eu te amo. Gente, isso é pesado, sozinha, lógico. Isso é pesado. Primeira vez que eu olhei no espelho, eu falei, não foi. Não foi. Demorei. E a primeira vez que eu falei, eu te amo, eu virei e falei assim, amo nada. É ruim de eu amar, hein? Que dureza! Como é difícil. Por que é difícil? Porque a gente se condiciona. Porque a gente diz, eu não consigo. Porque a gente diz, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí está o princípio do pensamento negativo. Se você se reconhece filho de Deus, se você sabe que em você existe aquela luz maravilhosa que é Deus, que a bondade está dentro de você, você vai para frente do espelho e diz, eu te amo. Com verdade. Louise diz mais. Ela diz, eu tenho que parar já ou ainda tenho um cadinho? Ela diz que a gente não deve culpar os nossos pais por essa educação que eles nos deram. Nós somos vítimas de vítimas, de vítimas, de vítimas. Então nós devemos perdoar os nossos pais. E ela ensina uma técnica excelente para perdoar os pais. Descobre um cadinho da história deles. Gente, quando você descobre um bocadinho da história da pessoa que te ofendeu, a coisa fica mais suave. A misericórdia fica mais próxima de você. Para cada história existe uma motivação para o que você viveu. Quando você consegue perdoar o teu passado, porque aí você entra nesse perdão mais difícil, que é perdoar a si mesmo pelas falhas que você cometeu aqui atrás. Estou falando de 50 anos atrás, só tenho 50, não estou falando de 30 anos, 40, 20 anos atrás, não. Estou falando de hoje, mais cedo, da semana passada. Aquilo que Paulo diz, miserável homem sou eu, que eu faço aquilo que não quero e o que quero eu ainda não consigo fazer. Esse sou eu. Então eu vivo ainda cometendo enganos. Não existe certo e não existe errado. Existe a lei de Deus impressa dentro da minha consciência. E eu me guio segundo esta lei. O livro dos Espíritos é claro que quando nos diz, o homem é infeliz quando se afasta das leis de Deus. É simples assim. Quando você se afasta da lei de Deus, você aciona um gatilho que vai te jogar para um caminho onde você consiga ressarcir a sua consciência daquela falha que você cometeu contra a lei de Deus. Ele está ali maravilhoso, te esperando de braços abertos e te amando como sempre te amou. Porque Ele é isso, Ele é o amor. Quando você consegue perdoar a si mesmo, na compreensão de que você é um espírito em construção, em processo de aperfeiçoamento, você cura qualquer doença. Qualquer doença. Não há doença, porque Deus te criou à imagem e semelhança dele, perfeito, para a perfeição. O que é que pode dar errado? O que dá errado é o que a gente faz de errado conosco mesmos. A gente não sabe perdoar. Quando a gente consegue perdoar o nosso passado,
seja ele distante ou presente. Quando a gente consegue perdoar os nossos entes queridos pelas falhas que nós julgamos que cometeram conosco, a cura vem. Louise diz que sempre que alguém tem dor, ela busca que naquela pessoa existe um perdão a ser dado. Eu durante muito tempo busquei esse processo para me auto-perdoar. E é nesse processo que eu me encontro hoje, de auto-perdão. Ela fala muito também sobre a bênção. E ela diz que abençoa a sua vida e as pessoas que a cercam e o seu trabalho. E eu aprendi a semana passada, estudando a oração científica, a abençoar o meu inimigo. Na compreensão, e esse é um dos motivos principais que nós, cristãos espíritas, temos para perdoar aqueles que nos ofendem, a compreensão de que a ofensa que meu irmão trouxe até mim, nada mais é do que a misericórdia de Deus, me dando a oportunidade de eu me ressarcir perante a minha própria consciência. Porque se eu fui desonesta, fazer o errado não dói. Pisar na bola não dói. Quando você faz errado com o outro, não dói. Agora, quando o outro faz errado contigo... Mas sempre que você faz errado com o outro, Deus te dá misericórdia de colocar na tua frente um irmão que vai te fazer exatamente aquilo que você precisa entender para se ressarcir perante a sua própria consciência. Você tem que ter ódio desse irmão? Não. Você tem que ter misericórdia e gratidão por esta criatura, porque é ela que está te auxiliando nessa prova dificílima que você está vivendo hoje. Então é por isso que a gente deve ter misericórdia. Aprender a perdoar é um processo. Ela fala que é como plantar um tomateiro. Você pega a sementinha do tomate e bota dentro, eu não sei muito plantar não, mas diz que é assim, você bota dentro da terra. Quando você olha a sementinha de tomate, você fala assim, gente, isso aqui não parece com tomate, não tem cheiro de tomate, tem nada de tomate. Mas você bota lá, vai regando e tal, aí nasce uns raminhos lá. Aí você vai lá e pisa naquilo e fala, isso aqui não é tomate não, deu errado. Você faz isso? Não, você cultiva, você rega, coloca mais adubo, tira a erva daninha e quando você vê, virou um tomateiro que dá uma centena de tomates. É a mesma coisa o nosso pensamento. Quando vem aquele pensamento negativo, mostra para ele um outro positivo. E ele vai brigar que ele não quer ir dormir às 8 horas da noite. Você vai insistir com ele que sim, eu me amo sim, eu sou bonita sim, eu me respeito sim, eu me perdoo sim. Esse caminho é longo e é possível, porque quando a gente pensa e fala, Deus, que é nosso Pai, faz acontecer. Uma das frases mais lindas que eu já ouvi na vida dizia assim: Deus quer para mim o que eu quero para mim. Ele é meu Pai. Ele se agrada em me dar aquilo que me é bom. Só que às vezes o que eu acho que é bom não é bom. Mas Deus vai me dar. E muitas vezes Ele dá aquilo que você pede, que você sabe que não é bom, porque assim mesmo você está aprendendo. Assim mesmo, isso é o método pedagógico de Deus. Te ensinar através da sua própria dor. Para finalizar, antes que a Andréa levante a praquinha, que eu vi que o dedinho dela já está nervoso. Conheço essa criatura, gente. Quando eu estava finalizando esse estudo, eu me deparei casualmente, né, com um texto na internet e fiquei maravilhada. A gente não consegue muito na internet encontrar a verdadeira raiz daquilo, né? Diz que quem fez foi, mas até onde eu consegui chegar nas minhas pesquisas, é uma bênção que foi criada no século VII pelo povo que habitava o México Central. E aquele povo repete essa bênção até hoje. Então eu gostaria de fechar essa nossa noite de estudo repetindo para vocês essa bênção. Que ela diz assim:
Eu liberto os meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto os meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim. Que eles possam seguir segundo o caminho do seu coração, que sussurra o tempo todo aos seus ouvidos. Eu liberto o meu companheiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Eu aprendo com todos os seres o tempo todo. Eu agradeço aos meus avós e aos meus antepassados, porque eles se reuniram para que hoje eu respire a vida. Eu os liberto das falhas e de tudo que não conseguiram cumprir, consciente de que eles fizeram o melhor que podiam para resolver as suas situações com o que eles tinham em suas consciências naquele momento. Eu os honro, eu os amo, eu os reconheço inocentes. Eu me desnudo diante de seus olhos e por isso eles sabem que eu não escondo e não devo nada a não ser a mim mesma, a minha essência. E que, seguindo através do caminho do coração, tenho a consciência de que cumpro o meu projeto de vida, livre de laços familiares que poderiam fazer mal à minha liberdade e à minha felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu abro mão do papel de salvadora, de ser aquela que une e que cumpre os desejos e as expectativas dos outros, aprendendo através e somente através do amor eu abençoo a minha essência e a minha forma de expressar, mesmo que alguns possam não me entender. Eu entendo a mim mesma, porque somente eu vivi e experimentei a minha história. Eu sei quem eu sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Eu me reconheço livre e eu me amo. A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Nós somos livres. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e o manto de Maria nos cubram nesta noite com sua paz, e bem como a misericórdia de nosso Pai Celestial alcance nossos corações em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, meus irmãos.